Paz do Senhor, irmãos e amigos, eu quero deixar uma reflexão de Natal, já que se convencionou colocar a data como 25 de dezembro do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e é sabido de todos nós que ele não nasceu nessa data, até pela anunciação do nascimento, não daria, num espaço de curto tempo, nascer no dia 25 de dezembro. Mas não é o meu ponto aqui discutir essa data. É claro que ele não nasceu nessa data. Meu ponto aqui é refletir com você se ele de fato nasceu para mim e para você. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Eu não vou discutir o fato histórico do nascimento, mas eu vou refletir do nascimento existencial na minha vida e na sua vida. Para tanto, eu quero ler com vocês aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e o verso 18 em diante, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, esse é o texto que anuncia o nascimento histórico de nosso Senhor Jesus Cristo. E a data de hoje se comemora o nascimento desse evento que mudou a história da humanidade, mudou a história do homem e continua mudando a história do homem. Então, meu ponto não é discutir o nascimento histórico de Jesus, mas discutir o nascimento existencial do Cristo na vida de cada um de nós. E a pergunta que se faz é esta: se de fato Jesus nasceu, que tipo de pessoa eu tenho que ser? Se ele nasceu na minha vida, se ele nasceu para mim, que tipo de pessoa eu tenho que ser? Porque esse nascimento, ele mudou a história do mundo. Historicamente falando, mudou a história do mundo. E existencialmente também mudou a história de cada indivíduo, como também mudou a história do mundo. Porque no nascimento histórico e no nascimento existencial de Cristo, ou seja, aquele nascimento, e quando eu falo de nascimento existencial, eu estou falando daquele nascimento que é gerado na alma, que ele nasce na minha alma, que ele nasce na sua alma. Se esse nascimento de fato aconteceu na minha vida, e esse nascimento ele muda a história, que tipo de homem eu tenho que ser? Que tipo de cristão que eu tenho que ser se de fato Jesus nasceu para mim? Se de fato Jesus nasceu para você? Que tipo de homem? E para refletir em poucas palavras, eu quero analisar com você um texto interessante de Paulo, ele escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, e a partir do versículo
5, ele diz que se Jesus de fato nasceu para mim há 30 anos atrás, não sei há quantos anos atrás para você, mas se de fato Cristo nasceu para mim há 30 anos atrás, que tipo de homem que eu tenho que ser? Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que deve ter em mim se ele nasceu para mim? Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Primeiro, que tipo de homem eu tenho que ser se ele nasceu para mim? O texto diz que o Cristo não se agarrou à sua posição, ele não se agarrou àquilo que ele era, de um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus majestoso. Ele não se agarrou a esta posição. E não se agarrando a esta posição, olha o que ele faz no versículo 7. Então, esse texto fala o exemplo de humilhação de Cristo, mas esse texto fala a nós, esse texto fala para mim, esse texto fala para você, que se Jesus nasceu para você, primeiramente, qual é o sentimento que deve haver em mim? Um sentimento de constante humilhar-se diante de Deus, um sentimento de constante se esvaziar de si mesmo, de seu ego, de sua soberba, que interrompe, que atrapalha a nossa relação com Deus, que atrapalha a nossa relação com os nossos pares. Ele diz que o Cristo não se agarrou a isto, não se apegou a isto, mas olha o que ele diz no versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. E do que o Cristo se esvaziou? Ele se esvaziou exatamente disso. De deixar de ser por um instante, por um momento, aquilo que ele era. Um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, para descer até esta terra, para entregar a sua vida por mim e por você. É a humilhação máxima do nosso Deus ao nosso favor. Então, qual é o sentimento que tem que haver em mim? O sentimento de humilhar-se constantemente diante de Deus, para que minha relação com Ele seja sempre fortalecida e que minhas relações com os pares também seja uma relação abençoadora. Mas ele continua, e ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Não somente a forma de servo, mas tornando-se em semelhança de homens. Eu vou inverter a leitura. Ele assumindo a forma ou a semelhança de homens, o que já é uma humilhação para um Deus poderoso, para um Deus tremendo, para um Deus glorioso, deixar por um momento a sua majestade, a sua glória e se tabernacular em um corpo frágil, em um corpo fraco, em um corpo que se debilita a cada dia. Ele deixa tudo isso, se tabernacula neste corpo para assumir essa forma humana para nos salvar. Mas não somente assumir a forma humana, e agora ele diz que ele também assume a forma de servo. Ou seja, para a sociedade do século I, dentro das classes sociais, o servo não era nem contado dentro dessa classe social, porque era a forma mais baixa, a forma mais vil de ser humano, era o servo. Mas olha o que o Cristo faz por mim e por você. Ele deixa a sua glória por um instante, por um momento, e aí depois nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 17, se eu não estiver enganado, ele diz ao Pai: Pai, agora devolve-me aquela glória que antes eu tinha contigo. E ele está falando desse momento aqui, em que o profeta Isaías, ele vê esse momento também, Isaías capítulo 6,
aonde há um conselho celestial para saber quem iria anunciar o Evangelho, quem ia ir por nós, como diz o próprio Deus. E Isaías, exemplificando Cristo, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Cristo não se agarrou a esta forma de ser Deus, de ser quem ele é, mas ele se humilhou, como diz o texto, ele se esvaziou por um momento de toda a sua majestade, ele se despiu de suas vestes reais, se revestiu de vestes humanas, em que ele se tabernacula em um corpo humano, ele se rebaixa a forma de servo, e olha a leitura interessante, ela continua: e reconhecido em forma humana, verso 8, e a si mesmo se humilhou. Então, queridos, se o Cristo nasceu para você, se o Cristo nasceu para mim, que tipo de homem eu tenho que ser? Que tipo de crente eu tenho que ser? Que tipo de testemunho que eu tenho que dar para que de fato as pessoas que estão ao meu redor entendam que Cristo nasceu para mim, que Cristo ressurgiu para mim? Que tipo de homem eu tenho que ser? Esse tipo de homem a qual foi o Cristo, desprovido de toda a sua glória, ele desce em uma forma humana, ele desce numa forma de servo, e olha o que diz o versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão, amigo que está me vendo por este vídeo, hoje é comemorado o nascimento de Jesus, o nascimento histórico de Jesus, que mudou o mundo, mudou a história do homem. E minha mensagem para você de Natal, de natalício, é: se o Jesus nasceu para você, como nasceu para mim há 30 anos atrás, que haja em mim então esse mesmo sentimento de se humilhar-se diante de Deus, de assumir a forma de servo a qual nós somos, e assumir essa forma de servo e sermos o tipo de servo obediente, assim como Cristo foi. É esse o tipo de homem que nós temos que ser, que se de fato Jesus nasceu para mim, se Jesus nasceu para você, nós vamos fazer como o nosso Cristo, nos esvaziarmos de nós mesmos e deixar Cristo aflorar em nossa vida, aflorar em nossa alma, a tal ponto que nós nos humilhemos como Ele se humilhou, sem reserva, desceu em uma forma humana, desceu uma forma de servo, e não somente desceu em forma humana, não somente desceu em forma de servo, mas como desceu à sepultura, para o terceiro dia ele ressurgir, para nos dar este privilégio de estarmos aqui hoje falando não só do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas do seu nascimento, morte e ressurreição ao terceiro dia, e não somente isso, mas uma promessa que ele deixou. Assim como os discípulos lá em Atos capítulo 1 está dito isso, que eles olharam os céus e viram Cristo sendo elevado aos céus nas nuvens, e hoje diz que assim como eles estavam vendo Cristo ser levado aos céus, eles também veriam Cristo voltando para buscar a sua bendita igreja. Meu irmão, amigo, a todos aqueles que estão vendo este vídeo, que você tenha realmente um Feliz Natal na sua vida, um Feliz Natal na sua existência, de modo que se Ele nasceu para você, se Ele nasceu para mim, o tipo de crente, o tipo de ser humano que eu tenho que ser é aquele tipo de ser humano desprovido de soberba satânica, desprovido de um ego egolátrico,
e voltar-se não somente para mim mesmo, mas voltar-se para o outro. Porque o tipo de homem a qual Cristo de fato nasceu é o tipo de homem que não está voltado para si mesmo, mas está voltado para os outros. E é por isso que Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que de fato o Cristo tenha nascido para você. E assim eu desejo a você um Feliz Natal, mas não um Feliz Natal com um gosto comercial, não um Feliz Natal com gosto de somente uma comemoração de um evento histórico, mas um Feliz Natal de que o Cristo de fato tenha nascido para você, mudado a sua vida, transformado a sua vida, para você ser o tipo de homem, para você ser o tipo de mulher que Ele espera. Um Cristo que nasceu para você, um Cristo que nasceu para mim, que não me faça enxergar a mim mesmo, mas me faça enxergar o outro que está ao meu lado. Que você possa ter um Feliz Natal, não só na data de 25 de dezembro, mas um Feliz Natal na sua vida, enquanto você respirar este ar. Que o Cristo nasça de fato para você todo dia, toda hora, todo instante, mudando a sua história e fazendo de você, de cada um de nós, agentes de mudanças de histórias que precisam ser mudadas também.